Um nome que surge com frequência quando escutamos principalmente sobre tecnologia dentro da sala de aula é o Chromebook. Mas afinal, o que é um Chromebook? De onde ele surgiu e por que ele se tornou tão popular dentro e fora da sala de aula? Imagina um computador leve, mas ao mesmo tempo resistente, que liga em menos de 10 segundos e que tem pelo menos 8 horas de duração de bateria e que ao tirar da caixa já permite uma integração direta da conta do usuário com armazenamento na nuvem. É muito fácil imaginar que essa tecnologia seria acompanhada de um custo igualmente alto, mas é aí que a história muda. Os Chromebooks foram desenvolvidos pelo Google para serem computadores de custo-benefício. Todo o hardware que leva o selo do Chromebook é homologado pelo Google. Então, isso garante que, independente da marca e o modelo do fabricante, sejam dos mais simples até os mais sofisticados, a experiência que o usuário vai ter no equipamento é garantida para atender os padrões de qualidade do Google. E isso possibilita que esses equipamentos não sofram de alguns males que são comuns em outros computadores, até modelos às vezes 3 ou 4 vezes mais caros. Por exemplo, um problema muito comum é o computador ficar lento com o tempo, mas com a experiência do Chromebook é baseada na nuvem e no navegador, o equipamento não sofre desse mal. E por falar em problemas comuns, você já teve que sofrer com a instalação e manutenção de um antivírus no seu computador, pois saiba que Chromebooks são literalmente imunes a vírus. Sim, Chromebook não pega vírus. Somando isso com o fato de que as atualizações do Chromebook são feitas de forma automática, você tem um dos melhores sistemas para quem precisa de um equipamento de uso diário, confiável e sem preocupações. E olha que estamos falando apenas de Chromebooks voltados para o uso pessoal. Vamos pensar em outro diferencial, que é o Chromebook ser compatível com aplicativos de celulares Android. Se você precisar compartilhar a tela do aplicativo do celular para um colega, ter acesso direto no Chromebook facilita a sua vida. Se torna tão simples quanto criar uma chamada no Google Meet e compartilhar a tela. Imagina todas essas funcionalidades e facilidades dentro do ambiente de uma empresa ou de uma rede educacional. E por falar nisso, uma coisa é certa: os Chromebooks foram mais testados e aprovados por nossos alunos e professores Brasil afora. Quando falamos sobre Chromebooks, uma dúvida frequente é sobre qual é a diferença entre um Chromebook de uso pessoal e um Chromebook de uso para o ambiente corporativo ou para a educação. São modelos diferentes? E afinal, o que é a tal licença CEL? Não se preocupe, é muito mais simples do que você imagina. Começando com um Chromebook de uso pessoal. Ele é projetado para ser extremamente acessível e fácil de usar. É um computador ideal para navegação na internet, acesso a aplicativos Android e tarefas diárias, como e-mail, edição de documentos, chamadas pelo Google Meet e muito mais. A conta do usuário é integrada à nuvem para o armazenamento de dados e o dispositivo é protegido contra vírus para gerar aquela tranquilidade de uso. E claro, tudo isso também é extremamente bem-vindo no uso corporativo ou educacional. Mas por outro lado, os Chromebooks gerenciados oferecem a possibilidade de controle e gestão centralizada em um único painel. Mas espera aí, talvez você esteja dizendo a si mesmo, então se trata de modelos diferentes. E a resposta não. É aqui que entra a licença CEL, que é o Chrome Education Upgrade, pelo equipamento de uso educacional ou Chrome Enterprise Upgrade, para o equipamento corporativo. Quando essas licenças são atreladas a um Chromebook, ele deixa de ser um equipamento pessoal e passa a ser um equipamento de uma instituição, seja ela uma secretaria de educação, ou uma escola, ou uma empresa. E a partir do momento que isso acontece, os administradores de TI podem gerenciar todos os aspectos do Chromebook dentro de sua rede, desde configurações de segurança e instalações de aplicativos até políticas de acesso e atualizações. Usando como exemplo o ambiente corporativo, a licença CEL transforma o Chromebook em uma parte integrante da infraestrutura de TI da empresa. As organizações podem então aproveitar as mesmas vantagens de baixo custo e alta eficiência dos Chromebooks pessoais, mas com ferramentas adicionais para controle e conformidade, essenciais em um ambiente corporativo.
Um grande diferencial é que toda a gestão, tanto das contas dos usuários quanto dos equipamentos, é feita em um único painel, diretamente na nuvem, o que permite até que equipes reduzidas de TI façam a gestão eficiente de centenas ou milhares de equipamentos ao mesmo tempo. Além disso, os Chromebooks gerenciados podem ser personalizados para atender às necessidades específicas de cada negócio ou sala de aula. Por exemplo, os administradores podem configurar o acesso automático a certos sites ou aplicativos e restringir o acesso a sites ou aplicativos indesejados. Tudo para garantir que os recursos da instituição sejam usados de forma produtiva. E agora que você já sabe a diferença entre os tipos de uso do equipamento, nós vamos conversar mais a fundo sobre como funciona o gerenciamento dos Chromebooks e por que isso tem o potencial de ser tão transformador em uma rede corporativa ou educacional. O gerenciamento desses computadores. Como esse gerenciamento pode transformar a maneira como uma organização ou instituição de ensino opera seus equipamentos e tecnologias. E como isso pode promover mais eficiência para o seu time de TI. A licença CEL, seja a Chrome Education Upgrade para o setor educacional ou Chrome Enterprise Upgrade para as empresas, é o que permite que um Chromebook comum seja transformado em uma ferramenta gerenciável pertencente a uma instituição. E na prática, isso libera um recurso que é onde tudo começa: o painel de administração do Google Workspace, onde os administradores de TI ou pessoas delegadas podem acessar para fazer diversas configurações para os computadores e para as contas de usuários. Neste painel, é possível gerenciar de forma centralizada e pela nuvem todas as configurações dos dispositivos Chromebook de sua rede. Isso inclui desde a configuração inicial de cada dispositivo até o controle detalhado sobre as políticas de segurança e a atualização de software. Ou seja, isso vai desde as necessidades mais simples e essenciais até as configurações que realmente moldam a experiência do usuário. Você já parou para pensar na dificuldade que você teria para habilitar acesso à rede Wi-Fi em cada uma das máquinas em uma rede com 3, 4 mil máquinas? Até algo tão corriqueiro pode ser uma dor de cabeça. Mas, com o gerenciamento dos Chromebooks, basta acessar o painel de gestão e realizar a configuração para todos os equipamentos da rede de uma só vez. A configuração se propaga instantaneamente e pronto. Todos os Chromebooks se conectam automaticamente na internet, sem precisar pegar cada equipamento em mãos para fazer essa configuração. E esse tipo de possibilidade é muito importante para a eficiência da equipe responsável pelos equipamentos. Vamos pensar no mercado educacional. Até pouco tempo atrás, a realidade era de laboratórios de informática com máquinas antigas, onde era necessário deslocar técnicos para cada escola para configurar cada máquina. E a realidade disso era que, depois da configuração inicial, se um professor precisava de um aplicativo ou recurso diferente para uma aula, era necessário que um técnico voltasse para essa escola para atender essa necessidade. Por melhor que fosse o planejamento, eventualmente era necessário realizar novas configurações, bloquear sites de internet diferentes, instalar novos aplicativos e, nessa hora, muito tempo e muito recurso eram gastos. Ainda bem que com os Chromebooks gerenciados tudo fica muito mais simples. Da mesma forma que você pode configurar a rede, você também pode utilizar o sistema de nuvem e o painel de administração para instalar aplicativos, bloquear ou liberar sites e até configurar como o hardware vai se comportar. Tudo sem precisar pegar os computadores em mãos. Tudo é feito de forma remota e a possibilidade de personalização são gigantes, visto que existem mais de 500 políticas de gerenciamento aplicáveis aos Chromebooks. E por falar nisso, caso um computador tenha algum problema ou o usuário precise de ajuda, diretamente no painel de administração, um administrador de TI consegue fazer a manutenção remota no computador de um aluno ou funcionário. É tão simples
como entrar no painel, selecionar o Chromebook que precisa de manutenção e clicar em um botão de manutenção remota. E para isso, não é necessário nenhum aplicativo ou programa adicional de terceiros. Você não acha que uma solução de gerenciamento tão completa e intuitiva promova não apenas a eficiência do seu time de TI, mas também a eficiência de uso dos próprios equipamentos? Bem, não é por menos que no mundo, mais de 40 milhões de estudantes hoje utilizam o Chromebook. Então fica ligado para o nosso próximo vídeo. Eu te vejo lá.